portanto, a experimentação é meramente uma ferramenta que ocasionalmente pode produzir dados que a gente possa dizer, entre aspas, científicos, ou seja, dados que a gente possa trabalhar geralmente de forma estatística, portanto, obtendo padrões e depois analisando esses padrões de comparação e, portanto, obter algum resultado, ou então ela é uma ferramenta mais pessoal, ou seja, mais empírica, ou seja, a experimentação possibilita é uma aproximação, uma abordagem diferente ao registro arqueológico e, portanto, permite que nós possamos estruturar, se calhar, um conjunto de perguntas que não iríamos fazer, portanto, ao material se não tivéssemos, portanto, executado a experimentação. E, portanto, ela acaba por ser muito mais empírica, portanto, os seus resultados muito poucas vezes são utilizados de forma científica ou se possam dizer que as suas conclusões são dadas com uma certeza. Portanto, visto que somos nós a executar uma tarefa da qual nós não temos registro de como é que ela seria executada na pré-história, portanto, logo aí nós estamos a supor um método de execução de uma tarefa que seria feita na pré-história, mas da qual nós não temos conhecimento nenhum. Registar tudo aquilo que é possível, numa tentativa sempre de reduzir, portanto, as variáveis que nós não conseguimos controlar, mas também mencionar aquelas que nós não vamos ter controle nenhum. Isto para quê? Porque o resultado final não esteja, portanto, contaminado e seja o mais limpo possível. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é só uma mera demonstração. No caso da arte rupestre, aquilo que a gente vai fazer hoje é demonstrar processos técnicos, que é aquilo que a experimentação permite. Portanto, a experimentação não nos permite, portanto, chegar a processos interpretativos, portanto, aquilo que a gente pode no máximo interpretar a técnica que nós estamos a executar. E, portanto, a razão pelo porquê. Porque é que o fazem e o que é que está na cabeça deles, portanto, isso é, pelo menos até hoje, é todo impossível. Isso cabe à nossa imaginação e à forma como nós queremos contar a história. Portanto, aquilo que a experimentação faz, não só no caso da arte rupestre, mas em qualquer outra, é sempre um processo, portanto, técnico, é descrever uma tecnologia. E o que faz é tentar recuperar aquilo que os franceses chamam, portanto, que é a cadeia operatória. Na cadeia operatória, neste sentido, não contando com a parte do abandono, portanto, eliminamos essa última parte da cadeia operatória e ficamos só pelas questões de que é possível nós os conseguirmos reconstruir, recolha de matérias-primas. Portanto, aqui a experimentação começa se nós temos um material que queremos analisar através da experimentação. A primeira coisa é identificarmos a matéria-prima, daquilo que estamos a trabalhar, identificar essas fontes de matéria-prima, como temos dados, porque se imaginem que nós temos uma cerâmica de um sítio arqueológico, e nós vamos conseguir analisar essa cerâmica que nos permite dizer a composição das pastas que estavam a ser utilizadas. A composição dessas pastas permite-nos identificar na geologia qual seria possivelmente a zona ou o barreiro que podiam estar a ser recolhidas essas pastas. Portanto, aqui nós temos uma construção, temos a primeira fase, que é a recolha da matéria-prima. E, portanto, aqui podem-se levantar outras questões que nós podemos analisar na recolha desta matéria-prima. Depois, a parte da transformação, portanto, é a parte em que a gente agarra nos materiais e os vai transformar naquilo que depois nós queremos então responder. Seja num objeto, no caso dos líticos, seja numa cerâmica, portanto, no caso das cerâmicas, no caso da arte rupestre, aqui recolha dos pigmentos, recolha dos materiais que são possíveis de ser usados para fazer a gravura, fossem elas filiformes ou fossem elas através de picotagem, e, portanto, será a recolha desses materiais e a sua possível transformação. No caso dos pigmentos, é identificar quais são os pigmentos que estão a ser usados. Nós podemos fazê-lo através da análise das pinturas que foram feitas na pré-história, portanto, conseguimos identificar quais os ingredientes que estão a ser utilizados. Muito raramente, mas acontece nós chegarmos até ao ponto de conseguir identificar quais os seus aglutinantes, portanto, neste caso, os aditivos que seriam colocados possivelmente ao pigmento. Os pigmentos são sempre muito mais fáceis de identificar porque a grande maioria daqueles que chegam até hoje, ou pelo menos dos resultados que nós temos, todos eles são minerais e, portanto, sendo o mineral a sua decomposição, a sua erosão, portanto, é muito mais lenta e, portanto, nós conseguimos, neste caso, identificar muito bem quais são. Portanto, identificação das matérias-primas, nós podemos então recolher essas matérias-primas e entramos então na outra fase. A outra fase é como é que estas matérias-primas são processadas para depois serem transformadas num produto que eles depois vão utilizar para executar, portanto, a pintura. E, portanto, aqui teríamos um processo de saber como é que seriam transformados, portanto, os vários minerais que eles são utilizados por esmagamento, por raspagem, por aí fora. E, portanto, aqui podemos executar todas estas tarefas hoje, podemos reconstruí-las, mas lembrando que esta experimentação, os resultados que a gente vai tirar deste processo do trabalho dos pigmentos, por exemplo, da obtenção do pigmento a partir de uma rocha, é já muito interpretativo.
porque há mil e uma formas de nós conseguirmos desfazer uma rocha e, portanto, saber qual era aquela que eles estavam a utilizar, se eles estavam a esmagar, se eles estavam a raspar, se eles estavam a utilizar outro método qualquer, por decantação, o que seja. Portanto, esse é um método que a gente ou apresenta todas as hipóteses, olha, é possível de todas estas maneiras, dizer qual é que é, a experimentação não vai responder, portanto, a essa questão. Pode-nos guiar no sentido de qual seria a hipótese mais viável. E depois é toda a outra parte que é a execução, ou seja, a técnica que pode ser utilizada. As técnicas a serem utilizadas são possíveis, nós as conseguimos também reconstruir através da análise daquilo que nos chegou até hoje. No caso da arte rupestre, nós podemos analisar, portanto, as gravuras e saber com alguma segurança se elas foram utilizadas no método de picotagem, se foi utilizado o método de filiforme e, portanto, aqui nós conseguimos executar. No caso das pinturas, muitas delas, não aqui só em Portugal, e portanto aqui eu estou a falar de uma maneira geral, um pouco por todo o mundo, principalmente na Europa, há muitas destas pinturas que nós muitas vezes, principalmente nas paleolíticas, nós conseguimos perceber quais eram os métodos que estavam a ser utilizados. Estavam a utilizar a tamponagem, portanto, que nós temos um instrumento como este, que molhamos na tinta e, portanto, e vamos fazendo um preenchimento, imaginando na figura, portanto, conseguimos identificar estas técnicas através do padrão que é deixado, que ficou, portanto, na pintura, conseguimos identificar a utilização dos pincéis, não sabendo, obviamente, como é que eram os pincéis que eles nos chegam até hoje, mas aqui há uma parte de interpretação quando executamos, portanto, a experimentação, mas pronto, se nós conseguimos ver a marca em algumas dessas pinturas da passagem que foi utilizado, algo semelhante, portanto, a um pincel. Podemos ver quando são utilizados os dedos, portanto, nota-se muito bem quando o dedo está a ser utilizado na pintura, quando é possível, portanto, analisar. E, portanto, aqui nós conseguimos, a experimentação permite que nós possamos reconstruir todos estes métodos e, portanto, e demonstrá-los. Neste caso aqui, o que a experimentação vai fazer, eu penso que aqui seria mais de forma empírica, ou seja, permite que nós possamos ter uma aproximação. Quando estamos a analisar uma pintura, quando executamos todas estas tarefas, eu penso que a relação que a gente vai ter com a peça que está em estudo muda, portanto, de alguma forma vai mudar a maneira como a gente está a olhar para as coisas. Faço então depois uma lista de várias misturas e em todos eles eu vou misturando, portanto, vários materiais que possam funcionar como possíveis aditivos, neste caso orgânicos, desde gordura, desde sangue, bem, aquilo que vos passar pela cabeça, nós já utilizámos nestes instrumentos. Até as coisas mais estranhas que se possa imaginar já foram colocadas nestes pigmentos para que nós possamos tentar criar. O que é que faz esta coleção de referência? Permite que nós possamos agarrar naquilo que nós controlamos, que nós fizemos em laboratório, quando eu digo laboratório, portanto, como se fosse um espaço como este, mas as coisas foram todas feitas misturando cada pigmento, as quantidades certas, qual é o aglutinante, o aditivo que a gente está a utilizar, se é de origem animal, se é de origem vegetal, o que é, as quantidades que foram colocadas, é executada uma pintura, portanto uma coisa muito simples, e é retirada uma amostra tal e qual como se retiraria, portanto como se iria retirar para fazer a análise. E esse material é submetido à análise, nós conseguimos ter, portanto, o gráfico ou aquilo que sair, mas nós sabemos exatamente quais são todos os componentes que lá estamos, porque fomos nós que fizemos a pintura. E depois, quando vamos fazer então realmente a análise daquilo que é o objeto arqueológico, neste caso a arte, quando fazemos essa análise, temos aqui uma coleção de referência que nós podemos comparar. Portanto, se há algum pico, imagina no Ramance há vários picos, um identifica que é o mineral, mas há muitos picos, porque como é uma tecnologia muito pouco usada nestas questões, há muitos picos que nós não sabemos o que é que correspondem. Portanto, aqui permite a coleção de referência que nós possamos tentar, portanto, encaixar as coisas. Aqui é um método onde a experimentação pode-se dizer que tem um resultado mais científico, ou seja, porque na questão de que nós estamos só a criar uma coleção de referência controlada que permite depois ser então analisada juntamente com as análises feitas, portanto, àquilo que é arqueológico. Portanto, este é um dos trabalhos que temos mais desenvolvidos nesta questão, que é, portanto, misturar os pigmentos com tudo que nos vier à cabeça para tentar encontrar, portanto, aqui alguma relação. Obviamente, tudo isto com um protocolo muito bem definido, com as coisas muito bem controladas, que é para depois não haver, portanto, questões que se possam levantar, ou seja, tentar controlar as tais variáveis que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Obviamente, muitas vezes consegui talvez identificar aquilo que seriam os instrumentos que estariam a ser usados. Aqui há uma quantidade, portanto, há uma distância muito grande entre aquilo que pode ser e aquilo que não pode ser, visto que o que é que a gente vai identificar. São muitas vezes os materiais, quando possível, que estão perto da gravura. Quando é assim,
nós reduzimos esta distância, portanto há materiais que estão ao pé do sítio onde foram executadas as gravuras e portanto há aqui uma relação muito direta, provavelmente com a gravura, se depois as questões de geologia estiverem todas bem discutidas, se aquela camada corresponde à fase em que foi feita a gravura, por aí fora, tudo isso. E depois quando não temos essas hipóteses, há sempre aquela hipótese de nós identificarmos que aquela gravura foi feita naquele período, que corresponde a estas sociedades que vão ter uma cultura material própria, neste caso lítica, falando do paleolítico, tem toda uma cultura material, toda uma quantidade de instrumentos líticos que a gente depois pode tentar relacionar com hipóteses. Mas aqui estamos num campo completamente de hipótese. Outra parte é onde é que a experimentação, por exemplo, pode entrar aqui. Um dos casos mais recorrentes é um dos casos, por exemplo, de Foscoa, que encontra materiais relacionados com a gravura e executa uma experimentação onde depois vai analisar a peça muito idêntica àquela que foi encontrada e já que se encontrava com a sua ponta, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui, portanto, com desgaste, podia ser feita a tracirurgia, portanto, que é um dos métodos que nós utilizamos, e a tracirurgia precisa muito da experimentação, porque a experimentação produz todo o material que a gente pode executar de forma controlada e depois é feita a análise dos traços entre o arqueológico e aquilo que é a coisa. E, portanto, podíamos utilizar então aqui, vamos utilizar esse caso, que é o caso de encontrarem material que foi feita a experimentação e foi comparada, portanto, a tracirurgia, tanto do experimental já com aquele que foi encontrado durante o registro arqueológico e conseguiu-se uma relação, portanto, muito positiva. Portanto, provavelmente, e quase com muita certeza, aquele objeto foi utilizado, portanto, para fazer gravuras de forma picotada. Vamos começar já por este, já para demonstrar e como é que seria. Portanto, um objetivo começaria, portanto, imaginem, numa experimentação, que nós vamos tentar identificar então se aquela ferramenta é utilizada então na experimentação, é executar um instrumento que nunca vai ficar igual, portanto, esqueçam, nunca vai ficar, por mais hábil que seja o talhador, ele nunca vai fazer uma pedra igual àquela que lá está. O que vai fazer é uma morfologia aproximada, conseguimos muitas vezes, quando pegamos nos líticos, nós conseguimos fazer, portanto, aquilo que seria a cadeia a cadeia de talhar tanto o objeto até ele ter aquela morfologia, já que isso existe, portanto, uma técnica que tem que seguir, portanto, um padrão para nós tirarmos aquele tipo de peças. É o mesmo que eu vos dizer, o Valois tem uma técnica muito específica para que nós vamos tirar lascas de Valois, que não é a mesma técnica que se utiliza para fazer indústria laminar, não é a mesma técnica que se utiliza para fazer um instrumento bifacial. Portanto, é aqui que nós conseguimos, portanto, definir quais são as tecnologias que estão, ou a forma como está a ser feito, portanto, o método para se obter aquele instrumento que nós hoje conseguimos, de certa forma, reconstruir. Portanto, é feita uma peça com o mais aproximada, portanto, com a morfologia mais aproximada possível e depois é escolhido um suporte. Esse suporte, obviamente, tem que ser idêntico àquele que está, portanto, tem que ser a mesma origem geológica, portanto, geralmente essas coisas tentam-se sempre. Aqui é uma variável que nós tentamos controlar muito bem, que é que eu não vou fazer a experimentação sobre um suporte que é completamente diferente daquele. Depois há questões de dureza, há questões da composição das rochas que vão ser diferenciadas de rocha para rocha. Portanto, convém que a gente vá executar então esta experimentação sobre a mesma origem geológica de onde foi executada, portanto, a gravura que a gente quer analisar, o objeto também feito na mesma rocha, quando possível identificar onde é que está a vir a matéria-prima, onde é que foi feito, portanto, a mesma matéria-prima com que foi feito o instrumento. Isto também é possível, todas as rochas têm uma impressão digital, portanto, nós conseguimos identificar muito bem qual é a sua origem geológica com muita precisão. E, portanto, isso também é possível. E depois, obviamente, a execução, portanto, da própria gravura. No caso da tracirurgia, aqui o objetivo não é saber como é que estão a pintar, o que é que estão a fazer, portanto, ver o resultado final sobre o instrumento. O que é que aqui costumamos fazer na experimentação? Geralmente a gente tem um protocolo, esse protocolo define que não vou fazer só no instrumento. Portanto, geralmente o protocolo define que eu devo ter que fazer provavelmente em 100 ou 150 peças, o ideal seria fazer 300 peças. É aqui que a experimentação se torna assustadora, porque é um trabalho colossal para um resultado muito insignificante, mas é divertido. A parte é que seriam 300 porquê? 300 é aquele número mágico para fazermos estatística, portanto, para que possamos trabalhar de forma estatística. Portanto, abaixo disso, qualquer outra estatística pode estar, de certa forma, contaminada. Portanto, a partir daquele número mágico matemático 300, mais ou menos a gente consegue, portanto, obter algum resultado. Isto porquê? Vamos executar, então, o mesmo gesto, com uma peça morfologicamente todas elas idênticas, e vamos executar este exercício, portanto, repetidamente. E aqui o protocolo entra que define. Tantas peças vão trabalhar tanto tempo com esta forma, outras tantas vão trabalhar com outra forma, outras tantas vão trabalhar com outra forma, e depois serão todas analisadas e então comparadas com
peça que é o registro arqueológico. E este seria, portanto, o método experimental que nós estaríamos, portanto, a utilizar. Aqui, eu vou só picar, portanto, aqui um bocado e vamos aqui experimentar e, portanto, seria utilizar. Aqui é onde entra a experimentação, é saber o gesto que está. Convém que a experimentação, quando é executada, a variável da pessoa que está a executar seja controlada e, portanto, seja sempre a mesma pessoa que o faça. Outra coisa muito importante é a questão da gestualidade. E, portanto, convém que a gente execute uma experimentação ou quando vai fazer o registro da experimentação, esta parte já esteja muito bem definida, ou seja, o gesto já esteja muito bem definido ao ponto de ser quase automatizado. Isto porquê? Porque se nós vamos fazer pela primeira vez esta tarefa sem nunca ter feito, o resultado vai ser obrigatoriamente contaminado. Porquê? Porque nós estamos num processo de aprendizagem ao mesmo tempo que estamos a executar um processo de experimentação para a sua análise. Portanto, é preferível que a gente adquira a aprendizagem antes, portanto, adquira a gestualidade antes e depois sim vai executar então esse método. Porque aqui é uma variável que a gente vai... Portanto, buris que estão a ser usados, como é o caso desta que eu tenho aqui, portanto é uma espécie de buril em que é tirada uma pequena lamela. Na pequena lamela nós fazemos no final um levantamento que cria, portanto, esta característica que vocês vejam. É o ponto de retirada da peça que foi aqui, foi dada a pancada, sai uma peça desta forma e depois aqui na ponta dela é dado um talho para criar este entalhe que vocês vão aqui, aquilo que nós chamamos de buril. Portanto, cria esse entalhe que vai, o que é que esse entalhe vai fazer? Vai reforçar a ponta, ou seja, a composição mineral tem mais resistência à erosão, enquanto que os outros forem de origem vegetal, portanto terão uma resistência menos resistência, portanto, à erosão. Portanto, até hoje, as grandes partes das análises, por mais que a gente tente encontrar outro tipo de material, geralmente isto dá sempre tudo com mineral, portanto dá sempre tudo. No caso dos vermelhos e dos amarelos, vai sempre bater no mesmo sítio, óxidos de ferro, portanto, ou hematites ou goetites. A única coisa que às vezes a gente consegue identificar é se, portanto, principalmente as goetites foram trabalhadas, portanto, termicamente, portanto, se foram submetidas a calor para alterar, portanto, a sua cor. Isto porquê? Porque a goetite pode se transformar em hematite num processo de submeter, portanto, de exposição a altas temperaturas. Portanto, a hematite é uma fase de oxidação, portanto, a goetite, aliás, é uma fase de oxidação que depois pode transitar, portanto, para aquilo que é a hematite. A hematite é que já não anda para trás, portanto, quanto mais oxidado está, já não fica, portanto, menos oxidado. Isto de uma forma muito simplificada. Portanto, quer dizer que amarelos, portanto, podem ser transformados, neste caso, em vermelhos. A única coisa que nós podemos transformar em hematite é levar a um ponto de oxidação que talvez ela possa, portanto, virar para negro, para ficar, portanto, mais uma manganésio e, portanto, outro tipo de óxidos de ferro que fica com uma coloração mais escura, portanto, mais. O que a gente pode fazer aqui é a variação com estas partes térmicas que muitas vezes, às vezes é possível nós conseguimos identificar, portanto, se o material foi submetido, portanto, a exposição, ou seja, foi submetido a calor intenso, que nós conseguimos fazer esta análise com alguns métodos e, portanto, é permitido. Portanto, grampado, vermelhos, laranjas, amarelos, e todas estas cores possíveis com os óxidos de ferro são estas que a gente encontra e geralmente são sempre óxidos de ferro. E, portanto, neste caso, estes dois são duas hematites puras e, neste caso, são duas goetites puras. Geralmente, muitos dos materiais que estão a utilizar têm um grande teor de argilite, portanto, de argilas, e, portanto, isso tem uma razão de ser, porque são mais fáceis de serem manipuladas, portanto, provavelmente são muito mais fáceis de serem esmagadas, de serem, portanto, transformadas no pigmento para que depois possam ser diluídas. E, portanto, geralmente a gente encontra o pico do ferro, mas depois encontramos picos de argilas, portanto, que fazem composição
do pigmento. E, portanto, isso deve ser com a questão de que, obviamente, são materiais muito mais fáceis de se poderem manipular, portanto, de serem transformados no pigmento, portanto, neste pozinho muito fininho que nós aqui temos. No caso dos brancos, nós temos a presença de vários brancos, muitos deles através, portanto, do aquilo que nós chamamos de caolino ou barro branco, portanto, são argilas brancas com alto teor ou de talco ou de alumínio e, portanto, que possibilitam que nós possamos fazer, portanto, os brancos. Outras vezes carbonetos, portanto, que se podem apanhar nas zonas calcárias, portanto, concentrações de carbonatos e, portanto, que nós podemos, portanto, desfazer e, portanto, fracionar. São deles muito precisas. Ou através da queima também eu aqui não tenho a certeza, mas eu penso que já há alguma referência da queima de outros materiais que contêm calcito, como as conchas e, portanto, isso, que quando queimadas sofrem calcinação, portanto, ficam mais branquinhas, mais fáceis de esmagar, mas por norma é o que nós encontramos. Outra parte mais a cronologias muito mais recentes, com cerca de 1000 anos, sabemos, por exemplo, de um estudo que nós fizemos recentemente, ou de um projeto que nós estávamos a participar na Etiópia e que estavam a fazer há 1000 anos, portanto, pinturas em que utilizavam branco e o branco vinha da cera da abelha, portanto, era feita com cera da abelha. E a parte mais divertida foi tentar reconstruir, claro que nós nunca publicámos essa parte porque foi só um pequeno jogo na primeira abordagem, que era como retirar o branco da cera da abelha. É possível tirá-lo, a gente hoje consegue retirar o branco, transformar a cera numa cera muito branquinha, quando seca, quando utilizamos uma loção saponizada, portanto, ou seja, uma loção com alta concentração de sódio, a cera é fervida dentro desse líquido com uma alta concentração de sódio e depois dá origem, portanto, a cera fica na superfície do líquido, portanto, e essa cera, quando recolhida e colocada, quando ela seca, ela vai ganhando uma coloração. Isto porquê? Porque ela provavelmente absorve tudo aquilo que é o sódio, o sal e depois acaba com uma coloração. O facto é que quando fizemos as análises por Raman, isso deu cera da abelha. A questão que ficou aqui, que era aquilo que a gente gostava, portanto, de responder, é como é que no meio da Etiópia, portanto, estavam a quase 400 km de distância do mar, conseguem fazer uma loção, portanto, uma loção saponizada, ou seja, criar uma loção com alto teor de sódio quando não têm acesso. Portanto, aliás, estavam longe das minas de sal mineral e, portanto, como é que conseguiam criar esta loção para depois chegarem ao sítio e pintar. Nós fizemos uma data de experiências, mas não foi nada publicado, foi só eu a divertir-me e, portanto, desde queimar montes de raízes de plantas, portanto, ricas em sódio, para depois fazer a lavagem dessas cinzas todas, até obter uma água que tivesse uma alta concentração de sódio e no final conseguimos. Não ficou bem branquinho, mas ficou meio esbranquiçado quando secou. Mas pronto, temos estas coisas, às vezes, estes produtos podem ser, mas por norma aqui, o preto geralmente, carvão, muito carvão, e temos agora um caso muito específico na Espanha, que a gente está a estudar um sítio que tem tem alguns pretos que surgiram, portanto, nas pinturas. A gente ainda não sabe bem se elas são pinturas ou não são, mas foi feita a análise e, portanto, era feita a partir de um material que tem uma alta porcentagem. Eu não sei agora os números dos outros, já foi feita a análise, porque foram recolhidas nos quartzitos, portanto, foram recolhidas entre as junções de xistos com quartzitos, portanto, estamos a falar ali da zona da Extremadura e, portanto, no maciço esférico. E, portanto, há esta junção em que os quartzitos, portanto, se estão mais expostos e depois nas partes mais baixas nós encontramos os xistos que se desgastam com mais. E muitas vezes nestas coisas encontra-se um material que é uma espécie tem uma grande porcentagem de argila, mas tem uma matéria orgânica acima da média, portanto, e que está mineralizada e dá esta coloração quase negra, e, portanto, quando misturado depois com um líquido, portanto, fica ainda muito mais negro e, portanto, deu uma argila, portanto, com uma grande concentração e, portanto, nós estamos a recolher materiais, um deles que nós recolhemos para saber se é possível que seja este material. Mas geralmente, por norma, até agora muito bem estudado, são aqui os carvões. O processo, uma das coisas que nós percebemos é que o carvão geralmente é utilizado de forma direta, não vale a pena, por mais que a gente esmague o carvão num líquido demais, num pó mais fininho possível, quando misturamos num líquido, não faz tinta, portanto, o carvão fica todo à superfície, porque não é um material, portanto, já demasiado purificado e, portanto, não se dissolve, ou seja, não aglutina com outro tipo de material. Ao contrário depois dos óxidos de ferro, não é? Quando esmagados. Os óxidos de ferro podiam ser trabalhados de várias formas e aqui entra uma parte de hipótese, que é através de esmagamento.
aqui entra depois toda uma quantidade de questões, não é? Que imaginem quando nós estamos a executar este exercício, há perguntas que se levantam logo na nossa cabeça. Quais são os materiais que estão a utilizar para esmagar? Onde é que eles estão no registro arqueológico? Qual é o suporte que eles estão a utilizar para esmagar? Onde é que eles estão no registro arqueológico? E portanto é aqui que a experimentação tem ajuda neste aspecto, que é fazer-nos ir buscar outras coisas, ou seja, perguntar se o pigmento era recolhido de forma bruta, depois tinha que ser esmagado, então tem que haver, portanto, toda uma tecnologia que está inerente ao processamento, portanto, desta matéria-prima. E, portanto, aqui, se não as há, nós já aqui já nos lembramos que temos que ir procurá-la, portanto, temos que ver que ela tem que estar em algum lado do registro arqueológico e, portanto, há que depois dar alguma verdade, portanto, a estas questões, não é? Não é só agarrar no pigmento, esmagá-lo sobre um suporte, mas haverá alguém que fará a pergunta: então, mas onde é que estão os suportes onde eles esmagaram esses pigmentos? Vocês têm no registro arqueológico? Isso é só uma interpretação vossa. Mas pronto, isto para dizer que é possível. Aqui o pigmento, como todos nós sabemos, até os dias de hoje, não é? Para fazer uma boa tinta é preciso que o pigmento esteja bem esmagado, portanto, para que se misture muito bem, portanto, depois com o líquido que se vai usar. E, portanto, temos um processo, obtemos um pigmento, portanto, nós já podemos usar, já suficientemente pulverizado, portanto, aqui bem esmagado, ou então podemos optar por outras formas de também conseguir obter o produto, já mais coisa, que é através, portanto, das páginas, parece que é mais fácil, tem mais argila. E obtemos também desta forma, é um método de poder utilizar. Imaginem se era uma simples, infelizmente não trouxe, uma simples argila, posso diluir, portanto, argilas. As argilas, geralmente as mais são riquíssimas, portanto, em óxido de ferro, podiam ser facilmente, portanto, diluídas no líquido e obtermos, portanto, também em cor. E há muitas pinturas que a gente identifica uma grande porcentagem de argila, portanto, é provável que eles estejam a utilizar, portanto, materiais argilosos para fazer, portanto, as pinturas. No caso dos brancos, exatamente o mesmo processo, portanto, esmagamento, pode ser feito esmagamento. No caso, então, das argilas brancas, ricas em alumínio, talco, ou por aí fora, portanto, extremamente, muito fácil, nós conseguimos obter, ou até mesmo acabar por diluí-la na água, como se diluíssemos um pedaço de barro. E obtemos aqui, portanto, este é um branco mais acinzentado, porque esta não é uma argila muito pura, é mais branquinha do carbonato. Os carbonatos também podem ser esmagados, mas eu vou dar um exemplo, como por exemplo, esmagar e obtemos logo um pó. Mesmo que vão vários pedacinhos assim que entram em contacto com a água, eles vão logo, mas pronto, vemos a diferença do branco de um para o outro. Ou então o caso das vezes que ocorre às vezes à superfície, ou de erosão dos terraços mais antigos, ou quando está existente na geologia, nós temos, portanto, a presença da alumínio muito mais pura, portanto, também é um branco que nós vamos identificar. E, portanto, vamos ver que, quando identificar, é um branco muito mais vivo. Ora, aqui tínhamos mais ou menos métodos que nós podemos utilizar para tentar obter os pigmentos, depois de analisados, lembrando que o nosso carvão, portanto, funciona só utilizando diretamente. No caso daqui das tintas, teríamos várias formas. Grande parte deles até hoje, portanto, que a gente consegue identificar, portanto, não sabemos, portanto, eventualmente água, pode estar a ser utilizada água, a saliva, portanto, qualquer outro líquido que se possa, lembrando que não nos chega, portanto, até hoje. Só temos um caso, mas é um caso muito isolado de umas pinturas analisadas com o Raman, que nos deu um mineral que está presente, portanto, na urina dos cães. Portanto, uma coisa que, claro, mas é uma coisa muito isolada, daí a dizer que eles estavam a utilizar a urina de cão, é muita coisa, porque qualquer caminho pode passar na pintura e marcar o seu território na pintura, até porque elas estão muito baixas, mas pronto, lá está, é sempre estas questões. Depois é aqui a parte em que nós arqueólogos gostamos de
transparentes que nós vamos utilizar. À medida que vão secando. Tem uma relação engraçada que parece que a gente está a desenhar com uma coisa transparente. Vou só desenhar aqui uns traços para vocês verem. Portanto, quando eu acabo de desenhá-lo, ela é quase imperceptível e agora vai secar. Vão secar. Vai ficar cada vez mais branco. Quando contém mais argila, é mais puro, portanto, visualizamos muito melhor. No caso mais puro, com mais gesso, com mais alumínio, o material é mais rico nesses minerais, portanto, tem outro comportamento. Portanto, teria que haver um sistema de pressão para que a tinta possa ter aquele padrão, não só de concentração, mas depois de dispersão das gotículas de uma forma, e portanto muitas questões se levantaram. O que se foi encontrando em alguns sítios, eu penso que em França, não sei o nome da gruta, não me lembro, numas foram encontradas conchas com vestígios de restos de pigmento, noutras foram encontradas ossos, portanto perfurados com pigmento, portanto, no seu interior. E, portanto, aqui foi-se juntando as coisas e provavelmente é um momento que se está a utilizar, que era a utilização, portanto, de vários ossos, e neste caso também estes dois, e que não são muito práticos de usar, porque ontem não tive tempo de todas as coisas, até que me consegui aproximar muito próximo do traço, portanto, que era a pintura que lá estava, portanto, a conseguir executar isto. Porquê? Porque nós queríamos, porque a preocupação dela era não só nas tintas que estavam a ser usadas, mas também a forma como era executada, portanto, a pintura. Ela queria visualizar isso, não sei porquê, mas queria, portanto, registar esse momento. E, portanto, muitas vezes, para executarmos estas coisas, tem também essa parte do trabalho, mas a gente tem que treinar a mão para ficar. Porquê? Porque na altura da execução as coisas saem todas clean, portanto, que se possa ser